Bom dia. Que a real presença do Espírito Santo seja conexão para nós nesta manhã, que esse Espírito traduza a palavra de Deus ao nosso coração, assim como Ele traduz as nossas palavras a Deus e as torna aceitáveis de forma que Deus nos ouça. Nós estamos numa série de mensagens chamada Nós, Discípulos Fazem Discípulos, pensando sobre a realidade dos nós que a nossa vida dá uma na outra, minha vida na sua, nossas vidas na vida um do outro, formando uma rede que nos conecta uns aos outros e forma em nós a imagem de Cristo Jesus. Faz de nós discípulos de Cristo Jesus. Nós são essas experiências de conexão que nós temos uns com os outros. Nós também é a primeira pessoa do plural, algo que diz respeito não somente a mim, mas aquilo que só se pode ser coletivamente. Mas nós também significa uma outra coisa. Quando eu era criança, eu e minha família fomos a um passeio de barco numa praia em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Uma praia que só tem acesso por trilha ou de barco, e nós fomos de barco. Era um dia muito lindo, o céu azul, não havia nuvens no céu, e nós ali passamos um dia muito gostoso. No entanto, próximo da hora de nós irmos embora, muito rapidamente, o céu se escureceu, nuvens muito densas apareceram e um vento muito forte começou a soprar, de forma que nós não conseguimos sair daquela praia. Enquanto eu era muito criança, eu ouvia o meu pai conversando por meio de um rádio com as pessoas da marina, de onde nós havíamos pego o barco, e eu ouvia uma expressão que não fazia o menor sentido para mim. Eles diziam assim: Guilherme, que é o meu pai, o vento está a tantos nós. E eu pensava assim: o que nó tem a ver com vento? Será que o vento está tão forte que ele chegou a dar um nó assim? E eu não conseguia entender o que era aquilo. Depois eu fui saber que nós é a expressão utilizada também para mensurar a velocidade do vento. Quando eu pensava sobre o tema dessa mensagem, em que nós vamos pensar sobre a pessoa do Espírito Santo na obra do discipulado, na tarefa do discipulado, na missão do discipulado, eu me lembrei dessa experiência. Me lembrei porque o Espírito é chamado por Cristo Jesus de o outro Consolador. Enquanto Jesus estava presente na terra, fazendo o seu ministério, Ele mesmo era o próprio Consolador. Mas Ele disse que Ele precisava ir embora para poder enviar o outro Consolador. Não um outro diferente, um outro da mesma natureza, um outro do mesmo tipo que Jesus. Por isso que o tema da minha mensagem é outro nós. Não é o mesmo nó daquele que nós utilizamos com duas cordas, não é o nós como o plural de mim e de você, mas é esse nós como uma indicação da velocidade do vento, e esse Espírito Santo está entre nós, esse vento está entre nós soprando-nos em direções que nos encaminham para uma missão, soprando não para a criação de um evento, mas soprando para a criação da igreja de Cristo Jesus. O sopro do Espírito, o mover do Espírito diz respeito ao trabalho de Cristo Jesus de edificar a sua igreja, de criar novos discípulos, e Ele faz isso por meio da capacitação do Espírito Santo de Deus. Eu vou basear muito fortemente a minha pregação neste livro chamado O Deus Esquecido, de Francis Chan. Esse livro, ele tem esse nome e não é à toa. O livro é chamado de Deus Esquecido, é um livro sobre o Espírito Santo, e ele é chamado de Deus Esquecido, ele chama o Espírito de Deus Esquecido, porque nos ambientes de ordem mais tradicional, mais conservadora, como é o caso da nossa igreja,
É possível que o Espírito Santo tenha sido esquecido, seja uma pessoa da Trindade sobre a qual nós não falamos, alguém que simplesmente passa batido. Nós costumamos falar de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, falamos da salvação em Cristo Jesus, mas pouco falamos do movimento e da atuação do Espírito Santo. No entanto, o Espírito Santo também é um Deus desconhecido nos contextos de ordem um pouco mais renovada, um pouco mais pentecostal. Porque a imagem que é criada sobre o Espírito Santo, muitas vezes nessas experiências, é uma imagem caricata, que não corresponde àquilo que as Escrituras dizem sobre o Espírito Santo. Por isso ele é o Deus esquecido, tanto no contexto tradicional, quanto no contexto pentecostal. No entanto, nós, como igreja, temos o desafio de não caber em um paradigma, em um estereótipo de igreja, seja ela tradicional, seja ela pentecostal. O nosso compromisso é de sermos uma igreja bíblica. Por isso nós queremos hoje abrir as Escrituras e pensar sobre o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Muitos de nós podem pensar que o aspecto mais importante da nossa vida é aquilo que nós fazemos, ou a forma como nós vivemos. E muitas vezes nós negligenciamos a diferença que faz aquilo que nós pensamos sobre algo, sobre alguma realidade. Mas a verdade é que o que nós fazemos e como nós fazemos, como nós vivemos, o que nós pensamos são aspectos fundamentais na concepção da nossa vida, porque nós só fazemos o que fazemos porque cremos no que cremos. É verdade que a teologia, se não vier acompanhada de uma vida condizente com o seu conteúdo, ela não passa de um eco, de falação, de um conteúdo meramente proferido. Contudo, as coisas em que nós acreditamos determinam a forma como nós agimos, de forma que uma boa teologia precisa nos levar ao temor a Deus, precisa nos apontar para o caminho correto. E naturalmente, uma má teologia, uma teologia ruim, pode nos conduzir a uma vida ineficaz. Ou pior do que isso, a uma vida desperdiçada em esforços para conquistar coisas que o Espírito já nos deu. Por isso nós precisamos fundamentar melhor a nossa compreensão sobre o Espírito Santo, pensando sobre conteúdos básicos a esse respeito. No entanto, nós precisamos ser honestos e reconhecer que todo o nosso estudo sobre o Espírito não vai ser capaz de esgotar ou de esvaziar todo o conhecimento sobre ele. Ainda que nós olhássemos de forma detalhada e profunda para cada um dos versos das Escrituras em que o Espírito Santo é um tema abordado, nós não conseguiríamos chegar à totalidade daquilo que é conhecido sobre ele ou do que é verdade sobre ele. Porque o Espírito é infinito, ele é Deus, ele é eterno, e só a eternidade será suficiente para que nós o conheçamos. Mesmo tentando compreender o Espírito, ele é muito maior do que a nossa capacidade de assimilar. Mas isso não é uma desculpa, não é um pretexto para que nós não busquemos um conhecimento maior sobre ele. Por isso, por favor, não limite o seu não limite o Espírito àquilo que você é capaz de aprender sobre ele. O nosso objetivo não é compreender completamente o Espírito, mas é adorá-lo. O nosso objetivo é que aquilo que nós não compreendemos sobre ele seja igualmente motivo de louvor a ele. Permita que o fato de que você não consegue compreendê-lo na sua totalidade seja para você um motivo que impulsiona você a louvá-lo por sua grandeza e por sua infinidade. Você já parou para pensar que o Espírito Santo é o Deus, é o próprio Deus que está entre nós? E que muitas vezes quando nós oramos, nós costumamos orar ao Pai, nós costumamos orar em nome de Jesus, mas pouquíssimas vezes oramos ao Espírito Santo, que contudo é a pessoa de Deus que está entre nós, que habita entre nós. O livro de Atos, ele é muito pródigo ao narrar a quantidade de atuações, de ações do Espírito. No início do capítulo 2,
é dito que os discípulos, em obediência à ordem de Jesus, estavam numa casa aguardando pelo Espírito Santo. Jesus havia morrido, havia ressuscitado, e enquanto ascendia aos céus, ele disse aos discípulos: esperem, porque o Espírito Santo virá para capacitar vocês para a função de fazerem discípulos de todas as nações. O texto diz que estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Não havia vento, mas havia um som de um vento muito forte, que encheu toda aquela casa. Todos os que estavam ali assentados perceberam, ouviram esse som. E eu preciso que você exercite a sua criatividade agora e imagine essa cena. Jesus Cristo, a pessoa que caminhou com aqueles discípulos por 3 anos, os capacitando para o ministério, multiplicando pães, fazendo milagres, feitos sobrenaturais. Esse Cristo Jesus andando com aqueles discípulos, de repente morre. E é como se todos os sonhos e esperanças e perspectivas daqueles discípulos tivessem morrido junto com o Mestre. Mas esse Mestre ressuscita. E talvez com o Mestre ressuscite a esperança de que aquele movimento que eles haviam presenciado também continuaria. Mas após a sua ressurreição, Jesus vai para o céu. E ele diz que eles deveriam esperar. Os discípulos estão ali então esperando por algo que eles não sabiam explicar exatamente o que era, mas sabiam que deveriam esperar. De repente um som enche aquela casa. Línguas de fogo descem sobre cada pessoa que estava ali presente. Então acontece aquilo que eles não sabiam o que era, mas na ocasião em que aconteceu eles souberam. Era sobre isso que Jesus havia falado, era disso aqui. Era dessa pessoa que está aqui agora entre nós, o Espírito Santo. Verso 4 do capítulo 2 de Atos diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas perceba, nós estamos falando daqueles mesmos discípulos que se dedicaram a seguir Jesus, não importando o sacrifício. Mas os mesmos discípulos que se espalharam logo depois de Jesus ter sido preso. Ficaram com medo. Eram homens que estavam ali confusos, ainda um pouco apreensivos sobre o que seria essa tal dessa experiência, mas agora, naquele momento, o Espírito desce, passa a habitar neles, e eles então presenciam e experimentam uma mudança radical, completa em suas vidas. A partir daquele momento, nenhum dos discípulos foi mais a mesma pessoa. O livro de Atos inteiro é um relato, e embora é um relato daquilo que o Espírito fez, e embora o livro se chame Atos dos Apóstolos, o melhor nome para ele talvez fosse Atos do Espírito, porque tudo aquilo que é narrado em Atos é um trabalho do Espírito Santo e não dos apóstolos. Os apóstolos são o meio que Deus usa para a sua atuação, mas o responsável pela atuação é o Espírito Santo. É no livro de Atos que nós lemos Estevão, o primeiro mártir, alguém que morre por acreditar em Cristo Jesus e morre por capacitação do Espírito. Ele leva às últimas consequências o seu compromisso por Jesus, algo muito semelhante ao que muitos dos nossos irmãos experimentam, como nós vimos aqui anteriormente, nessa performance em alusão ao domingo da igreja perseguida. Nós vemos também Pedro, um homem até então impulsivo, mas ao mesmo tempo medroso, que nega Jesus, agora um homem, um pregador intrépido da palavra de Deus. Nós também vemos Paulo, um homem que anteriormente matava discípulos de Jesus, e então se torna um seguidor de Jesus e começa a anunciar esse Jesus. Esses discípulos agora, depois da atuação do Espírito, não estavam mais confusos ou tímidos. Eles eram pessoas corajosas, inspiradas, e começaram a anunciar com poder o Evangelho de Jesus, na perspectiva e na capacitação e autoridade do Espírito Santo. Pense na grandeza do que esse momento representou na vida dos discípulos. O texto continua e diz que uma multidão estava reunida naquele lugar. E Pedro começa a pregar um sermão.
E Pedro prega e vai narrando a experiência de Jesus, sobre como todas as coisas apontavam para Jesus, e sobre a necessidade de que todas as pessoas se arrependessem e crescem em Cristo Jesus. Atos capítulo 2, versículos de 37 a 39, é dito assim: as palavras de Pedro partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, e então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para aqueles que estão longe, isto é, para todos os que foram chamados pelo Senhor, o nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse auditório aqui, lotado, cabem 1.300 pessoas. É como se mais do que o dobro de nós aqui, do que esse grupo, tivesse vindo a Cristo no mesmo dia, numa pregação. Eu não sei vocês, mas eu não me lembro de ter tido uma experiência semelhante a essa, de ver um movimento tão poderoso acontecendo como este. Esse texto, ele foi escrito na língua grega, e a nossa língua, a língua portuguesa, ela tem muitas semelhanças com a língua grega. O versículo 38 parece narrar uma sequência de experiências que deveriam ser a postura ou a reação apropriada diante da pregação da palavra de Deus. E Pedro diz então que eles deveriam se arrepender para o perdão de seus pecados, eles deveriam ser batizados e então receberiam a dádiva do Espírito Santo. E parece que a gente olha para esses 3 episódios, para essas 3 atitudes ou 3 atividades, como se fossem coisas cronológicas. Primeiro, você deve se arrepender, depois você deve ser batizado, e depois então você recebe o Espírito Santo. Mas na perspectiva do autor, a ideia dele era como se fossem experiências que deveriam acontecer de forma processual, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, de forma simultânea. Esses discípulos, esses homens, uma vez que se tornavam discípulos de Jesus, deveriam se identificar com ele por meio do batismo. Deveriam dizer: olha, eu creio nesse Jesus, então eu preciso afirmar publicamente que a minha vida pertence a Ele. E automaticamente, eles também recebiam o Espírito Santo. Mas veja, você pode dizer assim: mas Daniel, não foi assim com os discípulos. Primeiro eles tinham Jesus e depois eles tiveram a experiência de ser cheios do Espírito. Isso porque Cristo Jesus estava entre eles. E o Espírito é o outro Consolador. Enquanto Jesus estava com eles, o Espírito não era necessário, porque Jesus fazia aquilo que o Espírito viria a fazer posteriormente. Mas uma vez que Cristo Jesus vai aos céus, Ele deixa então a promessa do Espírito, e desde então, desde a primeira descida do Espírito Santo, que é narrada em Atos 2, no episódio de Pentecostes, desde então é inaugurada uma nova dispensação, é inaugurada uma nova maneira de atuação de Deus, em que o Espírito Santo passa a habitar nos crentes, no momento em que eles creem em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, essa não é uma segunda experiência, não é uma segunda bênção, como muitas vezes é dito. Essa é uma experiência que vem com a vinda de Cristo Jesus. Quando você creu em Jesus, você recebeu tudo de Deus, tudo de Jesus, tudo do Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito. Isso não é algo que você precise buscar mais, isso não é algo que você possa conquistar com as suas próprias forças, não é algo que depende da sua intenção. É o Espírito quem faz isso. Ele habita em nós por meio de Cristo Jesus. O texto diz que nós receberíamos a dádiva do Espírito Santo, ou seja, a dádiva que é o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo em nós é a dádiva da vida cristã, e isso não tem a ver com
com a altura do grito que nós damos, isso não tem a ver com uma dança que é feita, isso não tem a ver com uma corrida, isso tem a ver com uma capacitação para que nós cumpramos o mandamento de Jesus, de irmos por todo o mundo e espalhar a mensagem do Evangelho, porque Cristo Jesus nunca nos dá uma ordem sem que antes Ele tenha providenciado os meios para que nós obedeçamos essa ordem, e o Espírito Santo é a capacitação sobrenatural de Deus, para que nós obedeçamos o seu mandamento de fazer discípulos. Nós, como igreja de Jesus, essa nossa experiência de igreja não diz respeito a nós mesmos, mas a criação de novos discípulos. É sobre isso que é a igreja, é sobre isso, é sobre este trabalho que o Espírito Santo, é por este trabalho que o Espírito Santo está atuando em nós e por nosso intermédio. Quando o Espírito Santo passa a habitar em você, algumas coisas precisam fazer parte da sua vida. Talvez nessa altura da pregação você já esteja tentado a pegar o seu celular para olhar as redes sociais, e eu vou pedir para você pegar sim o seu celular agora, mas não para usar as redes sociais. Se você tiver um celular com uma câmera, abra agora o seu celular, ative a sua câmera, porque eu vou passar alguns textos aqui na tela, e eu queria muito que a gente pudesse abrir cada um deles e destrinchar em detalhes cada palavra que é narrada ali, mas nós não vamos conseguir fazer isso. Mas eu fui tão edificado por essa experiência, por lidar com cada um desses textos, por olhar para cada um deles, e eu quero muito que você viva algo parecido com o que eu vivi nas semanas que antecederam essa pregação, enquanto eu preparava esse conteúdo. Eu quero muito que você, hoje, ao longo da semana, enfim, que você volte para casa e você leia esses textos. Então, para isso, tire uma foto dessas passagens bíblicas, dessas afirmações que eu vou fazer, para que você possa então depois olhar para cada referência bíblica e ser abençoado com aquilo que deve ser parte da sua vida, uma vez que você tem o Espírito Santo de Deus em você. O Espírito Santo nos ajuda a falar quando estamos em situações complicadas e precisamos testemunhar. Muitos de nós têm vergonha de falar sobre Cristo Jesus, e às vezes nós dizemos assim: olha, eu não sei exatamente se eu vou saber o que dizer na hora de evangelizar alguém, na hora de falar sobre Jesus, eu não sei se eu vou ter coragem de abrir a minha boca e sair por aí falando. Sabe quem capacita você a fazer isso? Sabe quem te dá condições e poder para testemunhar? É o Espírito Santo de Deus que você recebeu no dia em que você creu em Cristo Jesus como seu grande Deus e Salvador. Esse Espírito está em você, lhe dando as palavras certas para que você fale com sabedoria. Talvez você não tenha a sabedoria necessária, eu também não tenho, mas o Espírito que está em nós nos dota desta sabedoria e nos dá condições de testemunhar, de proclamar, de anunciar Cristo Jesus com poder. Você pode ter coragem de falar sobre Jesus porque o Espírito te dá poder para isso. Quem pode calar a voz do Espírito? Foi a pergunta que nós ouvimos tantas vezes agora há pouco. O Espírito, o conselheiro, ele nos ensina o que precisamos saber e lembrar o que precisamos recordar. Ele é o nosso consolador, o nosso mentor, nosso motivador e nossa força. Ele nos guia no caminho que nós devemos trilhar. Ele nos ensina o que precisamos saber e nos ajuda a lembrar o que precisamos lembrar. Cada dia, quando pela manhã você abre a sua Bíblia e você lê um texto das Escrituras, você deveria orar ao Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo de Deus, por favor, me guie à verdade, me ajude a entender a palavra de Deus. E Ele, com alegria, vai atender o seu pedido, e Ele vai ajudar você a entender a verdade da palavra de Deus. E quando você estiver passando por situações difíceis, quando você estiver enfrentando problemas, você pode pedir: Espírito Santo de Deus, por favor, me lembre daqueles conteúdos aos quais eu tenho sido exposto nas pregações na igreja, no meu tempo devocional. Me lembre da tua palavra, para que ela possa operar na minha vida e me ajudar a experimentar com graça e com bondade essas experiências difíceis.
nós recebemos o poder do Espírito Santo para ser testemunhas até os confins da terra. E é o Espírito, é o próprio Espírito quem atrai as pessoas ao Evangelho. É Ele quem nos capacita com a força de que nós precisamos para cumprir os propósitos divinos. E o Espírito não somente leva as pessoas a Deus, mas Ele também aproxima as pessoas de Cristo Jesus. Talvez você seja alguém hesitante da missão de anunciar o Evangelho, pensando assim, mas eu não sei se a pessoa vai crer, se ela vai aceitar em Jesus, se ela vai acreditar em Jesus e vai aceitar Jesus. Você não precisa saber, e não é sua responsabilidade levar alguém a Jesus, porque é o Espírito quem atrai as pessoas a Jesus. A sua responsabilidade é o anúncio, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. O quebrantar do coração é uma obra do Espírito. Você atua em parceria com Ele. Você anuncia, Ele quebranta o coração e salva. Pelo poder do Espírito Santo, entregamos à morte os delitos do nosso corpo. O Espírito nos liberta dos pecados dos quais nós não conseguimos nos livrar por nossas próprias forças. É um processo que dura assim a vida inteira, no qual nos engajamos em parceria com o Espírito Santo quando passamos a crer. Todo dia 31 de dezembro, quando nós fazemos um culto de passagem de ano na igreja, eu tenho uma oração feita a Deus. Eu digo: Senhor, me ajuda a, no próximo ano, nesse ano que vai começar aqui agora, que no dia 31 de dezembro do ano que vem, quando eu parar aqui para orar mais uma vez, que eu esteja confessando pecados diferentes dos que eu estou confessando hoje. Porque muitas vezes parece que ano após ano, eu confesso os mesmos pecados. E na força do meu braço, de fato eu não tenho condição de resolver o problema do meu pecado. Sabe quem tem? O Espírito Santo de Deus é poderoso para ajudar você a lidar com os seus pecados e se ver livre deles. Por intermédio do Espírito nós recebemos um espírito de adoção como filhos, que nos leva a uma intimidade com o Pai, em vez de um relacionamento baseado em medo e em escravidão. O Espírito testemunha em nosso coração de que nós somos filhos de Deus. Quando o diabo tenta lançar mentiras no seu ouvido, dizendo que você não é um filho de Deus, que você não tem salvação, ou que você perdeu a sua salvação por conta de um pecado cometido, é o Espírito que intercede por nós e coloca, e Ele mesmo habitando em nós, nos diz que nós podemos chamar Deus de Pai, de nosso Paizinho querido. Os nossos pecados não são mais poderosos que o Espírito Santo. É Ele quem diz: nós em Cristo Jesus somos filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. E é o Espírito quem diz isso a nós, sussurra isso a nós. Quando nós achamos que porque não temos uma experiência aparentemente sobrenatural, por isso não temos o Espírito Santo, este mesmo Espírito que nós achamos que não temos, diz para nós: você é um filho. Você é filho amado, porque é Cristo Jesus quem nos assegura a posição de filhos, e é o Espírito quem nos lembra disso todos os dias. O Espírito nos convence do pecado. Ele faz isso antes de nós estabelecermos um relacionamento correto com Deus, à medida que nós prosseguimos na jornada da vida cristã. Ele vai nos ensinando dia a dia aquilo que nós precisamos abandonar. É por isso que você, esposa, quando vê um erro no seu marido, você não precisa infernizar a vida dele dizendo assim: você precisa mudar tal coisa, você precisa mudar tal coisa. A sua melhor postura deveria ser orar ao Espírito Santo para que Ele quebrante o coração do seu marido. É por isso que você, pai e mãe, quando vive com o seu filho numa experiência de rebeldia, quando o seu filho é alguém que tem se afastado de Deus, você pode, em vez de pesar na vida dele, você pode orar ao Espírito Santo para que quebre o coração dele e ele volte à lucidez e se submeta a Deus, porque é o Espírito quem nos convence do pecado. Nós não somos o Espírito Santo na vida de ninguém. Só o Espírito pode ser Espírito na vida de alguém. O Espírito nos proporciona vida e liberdade.
Onde o Espírito Santo de Deus está, ali existe liberdade, liberdade da escravidão do pecado, em um mundo maculado pela morte. Isso é uma profunda verdade que nos aponta para a esperança. Onde o Espírito de Deus está, existe liberdade. Não é liberdade para correr, não é liberdade para pular, não é liberdade para dançar, não é liberdade para se comportar de forma insana, é liberdade das amarras do diabo que nos escravizava e nos prendia para fazer a sua vontade. Agora nós temos liberdade do poder das trevas e estamos conectados a Cristo Jesus, porque o Espírito Santo de Deus nos assegura essa liberdade. Não é algo que nós podemos fazer, é algo que o Espírito Santo faz. Pelo poder do Espírito Santo nós somos ricos em esperança, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de esperança, e Ele nos enche com sua alegria e com sua paz. Num mundo em que o consumo, em que a venda de antidepressivos, de ansiolíticos é tão grande, nós podemos contar com a presença do Espírito Santo, nos trazendo a esperança de que nós precisamos, a alegria de que nós precisamos, o conforto e o combustível para continuar a caminhada cristã. Como membros da comunidade do Reino de Deus, cada um de nós recebeu uma manifestação do Espírito Santo em nossa vida, com o objetivo de promover o bem comum, de abençoar a igreja. Todos nós, se cremos em Cristo Jesus, temos algo a oferecer. Meu irmão, se você está aqui na igreja e você não se envolve com nada, você não faz nada, você não serve em nenhum ministério, você está desperdiçando o poder do Espírito que está sobre você, te capacitando com dons, para que você abençoe esta igreja, para que você abençoe o mundo. Você não pode ser um mero frequentador, alguém que domingo após domingo entra, senta, canta, ouve pregação, deixa o filho no Villa Kids. Você não pode ser um consumidor de um produto. Igreja não é um produto, é uma experiência que nós vivemos como comunidade para servir uns aos outros. O Espírito Santo foi derramado sobre nós para que essa experiência fosse rica, para que nós abençoássemos uns aos outros, não para que nós fôssemos consumidores de um produto. O fruto do Espírito, o fruto da orientação do Espírito Santo de Deus inclui amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Atributos do fruto do Espírito que foram tão bem detalhados por nós em numa série de mensagens há tempo atrás. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, Ele está entre nós, Ele é o próprio Deus e tem o mesmo poder de Deus. E a principal evidência da presença do Espírito Santo é um compromisso inegociável com a formação de discípulos de Jesus. A principal evidência da presença do Espírito Santo na sua vida é um compromisso inegociável com a formação de discípulos de Jesus. Você precisa acreditar que a tarefa, que a missão que nos foi dada de fazer discípulos, o nosso propósito de vida, ele é possível, porque o Espírito Santo está nos dando poder para sermos testemunhas dele, aqui, ali, além e por todo mundo, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão.